A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 39, que diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o meu espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Estamos diante do estudo, a qual nós estamos falando no nosso devocional sobre o Filho do Homem é vencedor. Hoje vamos falar que Jesus ele venceu para nos dar uma missão, baseado no Evangelho de Lucas, do versículo 36 ao versículo 49, do capítulo 24. Então, antes de concluirmos nosso estudo do Evangelho de Lucas, é importante lembrarmos que essa é a primeira parte de Lucas, Atos, dois importantes livros que devem ser lidos de forma sequencial. Então, a ênfase dada por Lucas em seu evangelho é o cumprimento do propósito salvador de Deus para Israel. Então, no entanto, essa salvação não se restringe à etnia judaica, mas se estende a todos os povos. Ao longo do nosso estudo, vimos como Cristo se dirigiu aos gentios e, em especial, a pessoas e grupos desprezados pela sociedade e pela região formal da época. Então, antes de apresentar em Atos como a salvação, se movimenta horizontalmente de Jerusalém a Roma, Lucas, em seu evangelho, apresenta como a salvação universal de Deus se movimenta verticalmente, isto é, na própria Galiléia e no entorno até chegar a Jerusalém. Então, tudo isso, alcançando todos os estratos da sociedade. Então, Lucas ele termina seu primeiro livro falando-nos sobre a missão que Jesus deu à sua igreja. Essa missão será apresentada em mais detalhes em Atos dos Apóstolos, livro do qual o Evangelho se expandirá para o mundo gentil e se espalhará por toda a terra. Então, nesta sessão, veremos que cada crente é um missionário de Jesus. Por isso, todo missionário precisa de 4 coisas. A primeira, crer na doutrina da ressurreição de Cristo. Então, a doutrina da ressurreição é a base da mensagem do Evangelho. Não à toa, Lucas é o evangelista que mais se dedica a esse tema. Antes de ascender ao céu, Jesus ele precisa resolver esse assunto com os seus discípulos. Caso contrário, eles seguiriam sua vida normalmente, contando boas histórias acerca de um pregador da Galiléia, que lhe fez sonhar por 3 anos. Então, a ressurreição de Jesus é a doutrina que separa o cristianismo de todas as outras religiões. Então, ela tem implicações práticas por moldar, o estilo de vida que vivemos neste mundo e a forma de encararmos a morte e o porvir. O êxito da missão cristã está diretamente ligada à compreensão desse fato. Por isso, Jesus aparece no meio dos discípulos e os cumprimenta com paz. Infelizmente, nem mesmo com a presença corpórea de Jesus, os discípulos estavam seguros disso. Então, é importante percebermos que os discípulos estavam completamente convencidos da morte de Jesus. Isso prova que a morte dele não foi um desmaio ou uma encenação, mas uma realidade como consequência das torturas que sofreu e da cruz na qual foi pregado. Então, a morte de Jesus foi real, assim como sua ressurreição. As evidências, de sua ressurreição estavam nas próprias evidências da sua morte. Por isso, Jesus mostrou suas mãos e seus pés, com as feridas dos pregos. Versículo 39 e 40 vai falar. Jesus Cristo não ressuscitou. Nossa fé é vã. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E nossa pregação é uma mentira. Por isso, Jesus aparece no meio dos discípulos e se deixa
ser tocado por eles. Versículo 39, que é o nosso devocional. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o meu espírito não tem carne nem ossos, né, como vedes que eu tenho. Então, Lucas ele resiste ao fato, né, irrefutável de que Jesus estava corporeamente vivo e acrescenta, né, versículo 41 ao 43, e por não acreditarem ele ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então, uma das primeiras características, né, podemos dizer, de que realmente o crente é um missionário de Jesus, né, a primeira é que ele deve crer na doutrina da ressurreição de Cristo. A segunda é que compreender todos os ensinos das Escrituras acerca da pessoa de Jesus. Então, primeiro, Jesus ele ensina as Escrituras, versículo 44 diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, além da evidência física da sua ressurreição, Jesus também traz a evidência teológica, né? Mais uma vez, ele cita o cânon hebraico, né, da Bíblia, Moisés, os profetas e salmos, né, validando tudo o que for escrito acerca dele. Cristo é o cerne ou o tema principal da Bíblia. Ele é o assunto de todos os livros da Bíblia. É o tema que unifica todos os temas, né? O personagem que unifica todos os personagens e a figura que unifica todas as figuras, né? Sobre isso, Tim Keller ele vai escrever: cada parte da Bíblia aponta para Cristo. Cada gênero e cada parte do Antigo Testamento olha para Cristo e nos informa a respeito de quem ele é sob algum aspecto que os outros não fazem. Tudo o que acontece com Cristo foi o cumprimento de um plano prévio estabelecido por Deus, né, e registrado nas Escrituras. Segundo é que Jesus é quem produz o entendimento e a compreensão das Escrituras, né? Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Versículo 45 e 46. Então, vários profetas, né, vários profetas bíblicos, né, eles prediziam o que aconteceu com Jesus, né? Quando você lê lá em Salmos, verso 2, 1 e 2, Isaías 53, né? A Bíblia existe porque foi revelada, inspirada por Deus, mas nós precisamos da iluminação do Espírito para compreender seu conteúdo. Então, Jesus é quem ilumina o entendimento dos seus discípulos para que eles possam compreender o que a Bíblia diz sobre a sua obra. E o quarto ponto, podemos dizer, uma característica do missionário, é saber qual é a nossa missão, né? Aqui fica claro o caráter universal do Evangelho, bem como da missão da igreja, né? A missão que os discípulos da igreja têm após a ressurreição e a ascensão de Jesus é pregar o Evangelho, versículo 47 e 48, e que em seu nome se pregue arrependimento para remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Então, a insígnia da missão é o nome de Jesus, né? Em seu nome. A verdadeira pregação do Evangelho acontece sobre os, né, auspícios de Jesus, pois a ele pertence toda a autoridade no céu e na terra. O método da missão é a pregação, né? Se pregasse, né? A pregação do Evangelho é mais do que um apelo ou um comunicado, é um ultimato de quem os homens devem se voltar para Deus em arrependimento e fé
no seu Filho. O conteúdo da missão é o arrependimento para a remissão de pecado. Então, esse é o cerne do Evangelho. Sem isso, nossa pregação seria apenas uma boa história para as crianças dormirem. Então, o arrependimento é a resposta do homem à pregação do Evangelho e à remissão de pecados, e a resposta de Deus ao arrependimento humano. O público-alvo da missão são todas as nações, começando de Jerusalém. Então, a salvação que veio, em Cristo agora deve espalhar-se por toda a terra, sem distinção do povo, língua ou classe social, como o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Os pregadores da missão são todos os crentes em Jesus. Vós sois testemunha dessas coisas. O veículo das boas novas são os crentes, pois todos são testemunhas de Jesus. E o quinto, podemos dizer, característica de uma missão, de quem faz a missão, é cumprir a missão no poder do Espírito Santo. Então, a missão só pode ser cumprida no poder do Espírito. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Então, eles não poderiam sair para pregar sem o revestimento de poder. Atos 1:8. Então, trata-se do poder sobrenatural, divino e pessoal. Como já afirmamos, na introdução do nosso estudo, o Espírito Santo é um dos principais temas do Evangelho de Lucas. Ele não é um detalhe no Evangelho, nem a vida, nem na vida dos santos. O Espírito Santo é o próprio Deus iluminando, salvando, edificando, santificando e capacitando os crentes. Então, a obra de Cristo foi feita no poder do Espírito. E a igreja também deve pregar no poder do Espírito. Como promessa, o derramado do Espírito Santo já havia sido anunciado por Isaías, lá no 32, verso 15, por Ezequiel, 39, 29, e por Joel, do capítulo 2, versículo 28. Mas em Atos 2, que a promessa é definitivamente cumprida. Então, que nós possamos, a cada dia, estar cumprindo a missão no poder do Espírito Santo. Devemos pregar o Evangelho no poder do Espírito. E a igreja deve pregar o mesmo Evangelho que Jesus pregou. Não podemos criar uma nova missão para a igreja diferente daquela que Jesus nos deixou. Pregue a Cristo ressuscitado. Pregue o sacrifício substitutivo de Jesus. Conclame os homens a se arrependerem de seus pecados e crerem no Evangelho. Pregue no poder do Espírito. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Próximo e último episódio, de Lucas, nós vamos estar falando sobre Jesus venceu para voltar para o céu. Então, que se você sentir de compartilhar, compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe nesse dia.